Saudade, né, minha filha? Quem diria que você ia sentir falta da presença, do acompanhamento dos professores na vida de vocês? Bom, mas é isso, né, gente? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, vamos continuar falando de assuntos importantes. Hoje eu trago para vocês mobilidade urbana e direito à cidade. Um dos temas aí da nossa atualidade, então algo que é muito interessante pra gente discutir, pra gente pensar. Pessoal, já tô vendo aí nas redes sociais, começando a discutir temas que podem cair na redação. E atualidades tem tudo a ver com isso, né? Então, tem gente caminhando para os assuntos da pandemia, mas eu penso, será que o governo vai querer falar sobre isso? Não sei, né? A gente tem que estudar um pouquinho de tudo e tá a par aí das situações. Então, o tema que eu trago para vocês é sobre mobilidade urbana. A gente já vê aqui uma primeira imagem para discutir o que é a mobilidade urbana, quais são seus problemas, quais são seus desafios e principalmente a relação com a qualidade de vida. A gente não pode esquecer que os meios de transporte, a forma com que a gente se locomove dentro da nossa cidade, elas têm questões econômicas, também tem questões políticas, mas também tem questões de saúde. Como que isso faz bem ou faz mal à população, a nós indivíduos, né, que temos que nos locomover? Não agora, claro, né? Nesse momento de pandemia que o pessoal é para ficar em casa, eu, por exemplo, enfurnada aqui, mas a gente precisa pensar nessas questões que tem desafios e que tem problemas, claro, né? A gente já vê aqui nessa imagem algo que reúne várias formas de se locomover na nossa cidade, não só aqui no Brasil, mas isso de forma mundial e também de forma local. A gente precisa se lembrar que Cuiabá e Várzea Grande são realidades também que muitas vezes trazem dificuldades em relação ao uso de bicicleta, ao uso do patinete, ou mesmo andar a pé por causa do nosso clima. Então a gente precisa pensar também em alternativas relacionadas a isso. Bem, mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas dentro do espaço urbano, com finalidade de desenvolver relações sociais e econômicas. Então, de que forma que isso vai trazer benefício para as pessoas como indivíduos que vivem em sociedade, mas também em relação à economia. Não pensando só na questão econômica individual, mas também governamental, né? A relação de economia pública e privada. Nós temos aí também uma questão fundamental, uma questão importante. A gente vive no capitalismo, tudo gira em torno de dinheiro, de capital. Então, o ponto de vista econômico é algo importante quando a gente fala de mobilidade urbana. Tem que ser pensado também. A pessoa, quando vai escolher qual meio de transporte utilizar, ela vai pensar nisso. Qual vai ser o gasto, qual vai ser o custo de ter um carro, o quanto é econômico eu andar de Uber, por exemplo, ou ir a pé para o meu trabalho, para a minha escola. Tudo isso precisa ser analisado. E a questão econômica pesa, ela é importante. Por que a gente vê, por exemplo, os estudantes tendo acesso gratuito aos ônibus, ao meio de transporte coletivo? Porque economicamente o aluno, o estudante, ele não gera aí uma renda. Não tendo renda, ele não teria como se locomover, se dirigir à escola. Então, por isso a importância do passe livre, né? Do vale transporte gratuito para os alunos, para os estudantes. Bom, tudo isso é algo que precisa reunir várias formas de se locomover na cidade. A gente não pode pensar em apenas uma única alternativa. São várias alternativas que a gente tem aí para ver. E a gente tem algo importante aqui, né? A questão das pessoas com uma falta de mobilidade, com uma deficiência aí para se locomover. Elas não podem ser deixadas de lado. Também tem que ser pensadas numa solução importante para essas pessoas. Então, todas as pessoas do convívio urbano precisam ser atendidas pelo transporte.
precisam se locomover. Sendo assim, para avaliar essa modalidade urbana, é preciso levar em conta vários fatores, não é apenas uma coisa que vai determinar qual é o melhor meio de transporte. A gente precisa organizar o território, e aí a gente vê cidades que se desenvolvem mais recentemente, elas são mais jovens, elas já têm o seu território melhor organizado pensando nessa mobilidade do que as cidades mais antigas. Cidades aqui no Brasil com 300 anos, 400 anos, elas têm uma dificuldade de organizar o seu território. Por quê? Quando elas nasceram, não havia esse pensamento de um fluxo tão grande de pessoas, um fluxo tão grande necessário para o transporte. Além disso, o fluxo do transporte das pessoas, e não só das pessoas, mas também das mercadorias. Então, o meio rodoviário, a localização e a locomoção entre uma cidade e outra, entre o ambiente rural e a cidade, também faz parte desse plano, também faz parte de algo que precisa ser pensado. Além disso, quais são os meios de transporte que podem ser utilizados? Aqueles que já se utilizam e outros que podem ser inseridos. Então, a gente já vê uma imagem aqui mostrando um plano de mobilidade urbana que toda cidade deve ter. Esse plano, então, consiste num conjunto de diretrizes, algo, então, que vai indicar o que aquela cidade deve fazer, deve modificar, deve ampliar, deve melhorar para buscar resultados mais positivos na qualidade de vida da população. Não sei se vocês estão acompanhando, mas ali na Beira-Rio, próximo à Ponte Sérgio Mota, está acontecendo agora um plano de viabilização de um viaduto. Então, para facilitar o que antes naquela rotatória tinha muito problema em relação ao fluxo de carros, o fluxo de meios de transporte. As propostas desse plano geralmente fazem o quê? Visam garantir acessibilidade, segurança, eficiência, qualidade de vida e ainda mais dinamismo econômico, como eu disse agora há pouco. Além disso, a inclusão social é importantíssimo e o que eu ainda não falei, a preservação ambiental. Sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente são temas que estão à tona, que estão em voga, que a gente não pode deixar de lado. E na mobilidade urbana também precisa ser pensado. Que meios de transporte podemos utilizar para ter uma qualidade ambiental mantida, né? Para que a gente cuide do meio ambiente. Essa questão ambiental, então, precisa ser levada a sério. Por quê? O excesso de veículos nas ruas gera mais poluição. Isso é sabido, pessoal, a gente não tem dúvidas. Se tem muitos carros circulando pela cidade, a gente vai ter, consequentemente, mais poluição. Claro, a gente tem visto também agora o desenvolvimento dos carros de motor elétrico já é uma alternativa, mas mesmo assim o fluxo de muitos carros é prejudicial ao meio ambiente. Assim, esse plano de gestão ambiental, ele interfere em problemas naturais e problemas climáticos também, em larga escala e também nas próprias cidades. A exemplo do aumento do problema das ilhas de calor. A gente sabe que algumas regiões onde tem maior número de pessoas e, consequentemente, um fluxo de transporte muito grande, vai gerando as ilhas de calor. E isso é muito mais prejudicial em locais que já tem o clima mais quente, como é o nosso caso, né? Bom, aqui a gente tem mais uma imagem importante nesse meio sustentável, né? Sempre que a gente fala de sustentabilidade, a gente está pensando na Terra, no nosso planeta como um todo e buscando então referências verdes, referências que deixem aí o meio ambiente preservado e trazendo soluções diferenciadas para que esse ambiente então permaneça preservado. Essa mobilidade urbana então que a gente chama de sustentável consiste no tipo de transporte usado para o deslocamento de pessoas. E vejam aqui a ideia do plural, exatamente para que a gente busque transportes que levem não só uma pessoa, mas várias pessoas ao mesmo tempo.
Ela também procura facilitar trajetos, mas de maneira que os impactos ambientais sejam amenizados. Todos os problemas ambientais, principalmente em relação aos combustíveis fósseis, né? Que causam aí muito, prejudicam muito o meio ambiente. Aqui a gente tem mais uma imagem, né? A gente precisa sempre desenvolver essa habilidade de analisar as imagens, no qual um ciclista faz aí o seu trajeto, faz o seu percurso até onde ele precisa ir, e perto dele, ao redor dele, nós temos uma garrafa cheia de poluição. Essa garrafa está sendo enchida de poluição pelos outros meios de transporte, diferente da bicicleta, que não polui. Então, o carro, os ônibus, os caminhões, que estão a todo momento, então, gerando poluição. Bom, esse conceito de mobilidade urbana sustentável depende de quem? Depende, claro, da vontade política, né? Para uma implantação do quê? Dos chamados veículos sobre trilhos, que eles são muito menos poluentes, né? Como metrôs e trens de superfície. Integra ainda os chamados ônibus limpos, que alternam entre motor elétrico e a diesel. E as ciclovias, as esteiras rolantes e elevadores de grande porte para suportar maior número de pessoas. Além de bicicletas públicas que podem ser alugadas, né, em vários pontos de uma cidade, e também os teleféricos. Olha que interessante a questão dos teleféricos. E aí a gente já se lembra de um problema que girou aí Cuiabá e Várzea Grande por causa da Copa do Mundo, que havia exatamente a disputa entre o BRT e o VLT. O BRT seria essa faixa exclusiva de ônibus, no qual os ônibus aí circulariam com maior rapidez, mas o poder público escolheu o VLT, que seria o metrô, o trem de superfície, mas isso não saiu do papel até agora. Então, a gente vê poucas coisas e, na verdade, a gente já está vendo agora a retirada desses trilhos e a desistência por essa forma de locomoção, que seria algo muito positivo para a população matogrossense. A gente vê aqui um infográfico que fala: um ônibus, apenas um, substitui 60 carros. Por quê? Exatamente pela forma com que ele consegue transportar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, polui 17 vezes menos do que um carro e transporta cada vez 14 vezes mais, sendo o meio de transporte urbano mais seguro. E quando a gente pensa em seguro, não só em acidentes, mas também em relação a assaltos, né? Ele é mais seguro. Essa mobilidade urbana sustentável, então, trocando o carro pelo ônibus, é muito positiva para o meio ambiente. Aqui mais algumas imagens, né? O primeiro lugar de menos poluente é exatamente andar a pé e de bicicleta, depois ônibus ou mesmo metrô, e por último o carro tá ali na rabeira, né? Precisamos pensar em formas de retorno sustentável, sempre valorizando as questões ambientais, e no caso do carro então, o uso do carro elétrico, né? Aqui alguns princípios de mobilidade compartilhada para cidades que vocês vão olhar com mais atenção quando receberem o meu arquivo de PDF. A pirâmide inversa do tráfego, também relacionado ao que menos polui, ao que é mais favorável para o meio ambiente, e os que são menos favoráveis para o meio ambiente. Os princípios para o transporte urbano sustentável, também deem uma olhadinha com atenção em quais são esses princípios. E quando a gente fala aí de temas atuais, a gente precisa chegar nos problemas. A principal causa relaciona-se ao aumento do uso de transportes individuais em relação aos coletivos. E isso é
amplamente aceito no Brasil, né? É muito melhor, ou é o desejo das pessoas adquirirem o seu carro próprio e não mais dependerem do transporte público. Essencialmente porque o nosso transporte público não é de qualidade. As pessoas que utilizam esse meio de transporte não utilizam feliz, né? Sorrindo, tô gostando de andar de ônibus. Então é o desejo da maior parte da população ter um carro. Mas isso é um problema. Como a gente disse, quanto mais carros andando, mais poluída será a nossa cidade. E, embora esses últimos também encontrem dificuldades com a superlotação, que eu acabei de dizer, ninguém anda no transporte público sorrindo, feliz. O aumento do uso de veículos, carros e motos se deve por quê? A gente tem, primeiro, essa má qualidade no transporte público do Brasil. Depois, o aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos. A gente vê exatamente essa economia para as pessoas com menos recursos foi melhorando por um certo período de tempo, agora não mais, né? Porque estamos num período de crise econômica, mas isso aconteceu. A redução de impostos por parte do governo sobre os produtos, inclusive sobre os carros. Então, a taxação em relação aos carros caiu e também a taxa de juros por parte dos bancos para o financiamento do veículo próprio foi muito favorável por muitos anos. A concessão de mais crédito, exatamente isso, e a herança histórica da política rodoviarista do país. Historicamente pensando, a gente não tem grandes planos governamentais aí para valorização de transporte ferroviário. A gente vê muito mais a valorização por parte do governo do transporte rodoviário. E essa herança, então, fica aí na mentalidade das pessoas. Os problemas que são gerados a partir desse grande número de carros está essencialmente na sobrecarga do espaço. Então, uma via acaba ficando mais sobrecarregada porque tem mais carros, porque tem mais veículos. A limitação do fluxo, então os congestionamentos, a gente vê, mesmo que as vias vão aumentando, a gente continua comprando carro e isso continua engarrafando, então o fluxo está sempre lento, está sempre dificultoso. O aumento do índice de acidentes, claro, né? Tendo como consequência mutilações graves ou mesmo mortes, e aí a gente vê isso mais gravemente no caso dos motociclistas. Também uma pequena oferta de alternativa de mobilidade para atender o excesso de passageiros que dependem de transportes públicos, porque o governo vê que é grande vontade da população ter o seu carro próprio e acaba não investindo no transporte público de qualidade. Até porque, lembrem-se, quem vai ser atendido ou quem está sendo atendido em sua maioria no Brasil pelo transporte público é exatamente as pessoas de baixa renda e o nosso governo não está preocupado com elas. Isso é uma verdade, isso é uma máxima. A gente não vê o governo preocupado em satisfazer ou em dar melhor qualidade de vida às pessoas mais pobres. Os governos, eles têm aí, geralmente, se voltado a favor das classes que têm mais poder aquisitivo. Isso é uma realidade no Brasil. Além disso, a poluição do ambiente, como a gente comentou. Bom, essa pequena oferta na alternativa de uma mobilidade urbana gera isso que a gente está vendo. Um terminal sobrecarregado de pessoas, lotado, com pouco acesso a esse transporte público de qualidade. Então, isso vai gerando cada vez mais insatisfação, é um problema. A Lei da Mobilidade Urbana de 2012 foi implantada solicitando a todos os municípios com mais de 20 mil pessoas que tenham que elaborar esse plano. Com que objetivos? Primeiro, melhorar o deslocamento das pessoas pela cidade. Segundo, integrar os diferentes meios de transporte, então pensar em várias alternativas e estabelecer um preço acessível para as tarifas dos mesmos. Volto a falar, se o transporte público está atendendo essencialmente as classes mais baixas, o preço, o valor tem que ser acessível. E aí, a princípio de 2012, o prazo era
para apresentar o plano até 2015. Apenas 5% das prefeituras apresentaram. O prazo foi estendido para abril de 2018 e mesmo assim a porcentagem permaneceu muito baixa na entrega do plano. Se a entrega do plano atrasou, imagina a aplicação do plano, né? As pessoas com deficiência também a gente não pode deixar de pensar nelas, né? Elas passam por muitas dificuldades, a gente precisa de novo falar sobre a desigualdade social. Pessoas com deficiência, com alto poder aquisitivo, vão conseguir comprar o seu carro, vão conseguir se locomover. Mas e as pessoas com baixo poder aquisitivo? Vão acabar sempre se deslocando a pé, com alguém auxiliando em cadeira de roda. E aí a gente sabe como são as nossas calçadas, como é o nosso asfalto, tudo isso é muito prejudicial. Políticas de acessibilidade passaram a repensar a maneira como construir uma infraestrutura capaz de dar maior fluidez ao deslocamento dessas pessoas, mas a gente ainda está muito longe do que seria o ideal. Essas e outras alternativas permitem o deslocamento seguro e estável para pessoas com deficiência e são importantíssimas. Todas as pessoas precisam se locomover. E aí algo que eu acho muito interessante destacar aqui, a gente tem a imagem de uma mulher grávida. Muitas pessoas pensam que num transporte público uma mulher grávida tem que permanecer sentada, porque ela tá cansada, porque ela tá carregando um bebê. Mas na verdade é exatamente por uma questão de segurança. Se um ônibus, se um meio de transporte sofre um acidente, o risco da mulher gestante se machucar ou mesmo morrer, se ela estiver em pé, é muito maior do que se ela estiver sentada. Então, não pense que quando você está num transporte coletivo, você tem que dar o lugar para uma grávida sentar, apenas porque ela precisa de mais cuidados, mas pela sua segurança, ok? Bom, como sempre, agora é com vocês, né? Vocês vão ter que produzir uma carta aberta em nome dos moradores da nossa cidade. Se você é de Cuiabá, de Cuiabá. Se você mora em Várzea Grande, pense em Várzea Grande. E direcionada às autoridades, de modo a que reivindicar ações pontuais que facilitem o acesso à cidade. Beleza? Galera, eu vou mandar para vocês o formatinho do texto com mais informações e aí a solicitação dessa carta aberta, contendo as dicas de como fazer a carta aberta, o requisito mínimo de linhas, tudo isso vai sendo enviado para vocês, beleza? Pessoal, mantenham-se em casa, estou com saudade de abraçá-los, de ver